Momentos Miguel Oliveira versus James. Pare de filmar os cultos. Rolou treta, né? Rolou treta, hein? Treta de crente. Me tira uma dúvida. Agora eu fiquei com uma dúvida bem crucial. A profecia é pra quem? Pra igreja, não é? Pro corpo Briga de crente. de Cristo. Pra igreja ou pro membro do corpo, né? Não é isso? O membro, Então não né? deveria ser de portas fechadas o culto e parar de filmar o culto? Pra dar ibope? Porque quem tá fora da igreja não precisa ver isso. Se é pro corpo pra edificar o corpo, tem que ficar no corpo. Essa palhaçada de ficar gravando, querendo ibope, não tá colando. Se é pro corpo, tem que edificar o corpo. E quem tá fora do corpo não tá edificando Pastor nada. José Wellington. Tá trazendo... Ixi, olha lá, jogou umas verdades na mesa, hein? Ixi, olha lá, caralho, mas cada dia que passa também esse missionário Miguel tá com um cabelo mais esquisito, cara. Olha isso aqui, 2 dedos de testa, o bicho tem dois dedos de testa. Da sobrancelha até o cabelo começar tem 2 dedos de testa aqui, ó. Fez uma ondinha com o cabelo aqui, ó. Mandou as verdades no peito do Miguel. Nosso presente aí da de Belém. Quem não entende, não entende. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, tira as câmeras da igreja. Olha lá. Olha lá, o que eu falo pra vocês? Olha lá, usando aquela dentadura de vampiro, sabe qual que é? Que vende nas lojinhas, nas bomboniere. Aqui, ó, missionário Miguel todo dia renovando o estoque dele de dentadura de vampiro. Igualzinho, pô. Tá maluco? Tá maluco, olha isso aqui. Mesma coisa. Do Ministério de Belém, Bispo Samuel Ferreira, tira as câmeras da Assembleia de Deus Ministério Madureira do Adebrais, porque é o nosso irmão Jaibes de Curitiba tá Kinetian da vida, a versão crente da Kinetian. pedindo pra James, tá pedindo pra tirar, tá bom? Por mim, eu tiraria. Eu não posso chegar a me afrontar Pelo irmão, né? todos esse povo. Mas se esse povo tiver consciência do que é Deus e o Espírito Santo, essa palhaçada de câmera vai acabar. E vai voltar nossos cultos ser original. Porque quando tava de porta fechada, sem câmera, sem ninguém gravando, muitos mover de Deus acontecia lá dentro. Quem queria ver, chegava pra dentro. O que era o culto original? Agora tem o culto paralelo, o culto baseada, o culto falsificado. O culto original, o que era? Enrolar fiel sem ser filmado, pô. É isso. Esse era o culto original. Do nada o maluco tá com o demônio no corpo e no dia seguinte o maluco tá cadeirante e começa a andar. E nada disso era registrado. Esse é o culto original. Tem que voltar às origens, né? A gente por fora e entrava pra dentro. E não tinha essa zombaria. Eu já vi muita gente ser preso por causa de câmera de segurança. Eu já vi muita gente ser curado pela internet. E Caralho, onde que ele vai chegar? Fiquei curioso. Já vi muita gente ser presa por conta de câmera de segurança e já vi muita gente sendo curada na internet. Olha, onde termina esse raciocínio? muita gente não pode ir pro culto por outros motivos. Então, quando um culto é transmitido pelo YouTube, não é por causa de Ibope. É porque tem alguém na rede social que precisa, assim, o quê? Ser alcançado. Então, derruba esse podcast aqui, ó. Então, pode Derruba ser esse um podcast, culto. faz Beleza. seminário na igreja. O culto até aceita. O Faz culto até seminário na aceita. igreja, irmão. Mas por que pegar a hora da revelação, do momento da revelação? The king is the fire. Caralho, olha isso aqui. Que frame maravilhoso. Olha aqui. Vamos analisar esse frame. Nesse frame a gente tem o host do podcast segurando a risada. Aqui a gente tem o maluco aloprando, o James aloprando. Aqui a gente tem o missionário Miguel sorrindo. Ao mesmo tempo aqui a gente tem o missionário Miguel puto pra caralho, sem acreditar o que o James tá fazendo. E aqui a gente tem o outro convidado olhando pra cara do Miguel, vendo o que o Miguel vai fazer. Isso aqui é uma pintura. Óleo sobre a tela. Isso é óleo sobre a tela, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui, se mandar enquadrar, isso aqui vai virar uma coisa emblemática tal qual a Santa Ceia. Então transmite o culto inteiro, não a parte pra fora. Então, mas o irmão não Brincadeira. sabe. Então, mas o irmão não sabe aqui, ó. Eu vou ter que mostrar porque... Ixi, olha lá, olha lá. Então você acha que o Ibope, de uma certa forma, as filmagens, está atrapalhando com... Lógico, varão. Lógico. Então eu faz tava o falando seguinte. com a minha amiga. Lógico, varão. Lógico, varão. Lógico. Minha amiga hoje, tava eu, ela, a católica, e uma bandista com todo o respeito, que a gente respeita todas as religiões. E a gente chegou num é contexto raro, hein? que ela pegou também Será mesmo que respeita? Isso é raro, hein? É raro, isso é raro.
Lá na Umbanda tá gravando coisa que não é pra gravar. Na Aqui, ó. Católica tá gravando coisa Olha isso que não é pra aqui. gravar. E no Evangelho Olha isso também tá aqui. fazendo a mesma coisa. Isso é no Esse aqui YouTube? É no esse aqui YouTube? Esse aqui é o culto que eu falo, The King, The Power, ó. 1h22 de palavra, de revelação e por aí vai. Cortaram o The King, The Power. Aí eu te pergunto, se não tivesse gravado, não tinha The King The Power. Então, irmão, você faz o seguinte, E se não tivesse gravado, não tinha The King The Power. Caralho, já... The King The Power. É o The King The Power, pô. Fernanda já não me aguenta mais. Eu fico em casa falando... The King The Power. The King The Power. Eu fico o tempo inteiro em casa repetindo. The King The Power. Ou senão eu fico... estou diante do Mauro ou do Oruan? Oruan. Ai, cara. Será que eu tenho uma espécie de Tourette? Só fica pegando bordão? Eu fico o tempo inteiro aqui pegando bordão dos outros. Não, do Ice Cream eu já parei já. Eu já parei. O do Ice Cream eu já parei. Agora eu fico... Estou diante do Mauro ou do Oruan? Oruan. Quem quer te calar? Quem? Ai, cara, que raiva que eu tenho de mim mesmo. Se você tá assistindo isso, deixa o like, hein? Deixa o like aí, ó. Senão eu vou brotar na tua casa e ficar falando The King The Power o tempo todo. The King The Power The Best. The King. Eu vou falar na língua do país que você vai pisar. derruba esse podcast, quebra aquela cama e faz o seminário sem filmagem, tá bom? Não, mas aqui não tem problema, não dá pra... Drop the mic. Drop the mic. Eu achei que ele ia falar assim, eu vou falar um negócio pra você então, vai tomar no cu então. Tá igual o ET Bilu. Desliga o rádio. Não dá pra cortar porque aqui não é culto. É uma entrevista. É totalmente É uma diferente. conversa. Mas você Nós iniciou estamos- esse podcast dizendo que era um momento de adoração, de louvor. Era o momento de conhecimento da palavra. E você falou, esse Sobre o momento, no podcast. início do podcast, você falou, um momento de adoração. Então a adoração, o seu momento de adoração, Não, de então você intimidade tá com Deus tem que ser complicando. exposta. Eu acho que você tá se complicando. Não tá essas sendo perguntas. exposta. Porque quando eu adoro pra mim. Pode filmar, Não, pode... pô, Eu tô... você não. adora pra você? Não, Você adora eu tô pra adorando. você? Eu tô adorando. Opa! Eu tô adorando. Ih, olha lá. Isso, meu Posso Deus. adorar aqui, Ih, mas... olha lá, briga de crente, eu queria ver ele saindo na mão. Já pensou? Briga de crente, saindo na mão, pegando o crucifixo, virando de ponta cabeça, usando de espadinha, assim. Nossa, que blasfêmia. Nada a ver, viajei. preciso filmar, não preciso me expor. Eu posso estar aqui na minha mente, ó Deus. Tal, tá? Porque se eu fazer algum movimento, ou fazer alguma coisa estranha, vai soar estranho pra quem tá lá Então, fora, tá vamos lá. fora do Vamos corpo. lá, então, se Você tá entendendo o que eu tô Você falando? acha que se a igreja primitiva na época tivesse tecnologia, não ia filmar os cultos? Não é tecnologia, não tô falando contra a tecnologia. Não, A tecnologia, ela pode entrar. Você tá entendendo? Ih, pode entrar? Ih, hein? Ih, eita, é do mundão, hein? Pode entrar. Microfone novo, microfone sem fio, essas coisas. Não, quando eu tô me referindo em tecnologia, eu tô falando especificamente das câmeras, isso. eu acho que não deveria entrar. Na minha visão, privaria mais o culto Se a do nosso igreja culto. primitiva fosse hoje, com a tecnologia que nós temos de câmeras e mídia, você acha que não usaria? Ó, vamos pensar. Se Jesus, em seus dias lá pregando, se tivesse a possibilidade de usar câmeras, filmagem, transmitir nas redes sociais, você acha que ele não usaria? Não sei. Caralho, como assim? Jesus não usaria? Jesus lá pedindo pros 12 apóstolos, um filma, o outro microfona. Como não? Jesus ia usar pra caralho. Rapaziada, olha eu aqui correndo em cima da água. Filmou? Ô Judas, filmou? Não, Judas perdeu a filmagem. Você é louco. Jesus correndo em cima da água. Judas, filma na vertical aí, porque vai pro Insta. Posso entrar na mente de Jesus? Então, irmão, pergunta que o irmão não sabe, né? Vamos fazer Eu não pergunta. posso entrar na mente de Jesus. Então, Porque a pensa pergunta comigo. que fica- Pensa então, comigo. pergunta Ó, que tem fica- religiões. A pergunta que fica, Ó, como o evangelho do reino será pregado se existem países que a pregação do evangelho só tá entrando Missionário, através... negão. Missionário, A nem que pregação do morra. evangelho só tá entrando... O nome dele é Missionário Negão? Foi isso que ele falou, não foi? Ó, Como o evangelho do reino será pregado se existem países que a pregação do evangelho só tá entrando missionário, através... negão. Missionário. Não, pera lá. Missionário Negão? Não, pera lá, porra. Não, foi isso que ele falou, não foi? Existem países que a pregação do evangelho só tá entrando Missionário, através... negão. Missionário. Não, eu ouvi um Missionário Negão. Será que dá pra pôr legenda? Existem países que a pregação do evangelho só tá entrando Missionário, através... negão. A Missionário, nem que pregação do morra. evangelho só tá entrando através das redes sociais. Missionário, nós estamos aqui por causa de missionários que Não aparece na legenda. Eu entendi que ele falou Missionário Negão. por causa de nós, foi por causa de câmera.
Você é o bichão mesmo, hein? Então você acha que isso tá atrapalhando o... Meteu um meme ali? Meteu um meme? Cê é o bichão, hein? Cê é o bichão mesmo. Ele tá certo, tá todo mundo errado aqui. Muito. José Wélio tá errado, o Bisomel Mas, Ferreira mas tá assim, errado. eu vou falar pra ti assim, Jamie, de Sila verdade. Malafaia, Olha, nós tá tivemos todo uma mundo certo pandemia aqui, você tá errado, recentemente. você tá certo. Ó, eu tive em Portugal ano passado, retrasado, né, filha? Tive em Portugal. E foi bem na época de Gideões. Pô, e todo mundo sabe que eu amo Gideões paixão. A única forma que eu, como eu tava fora do país, a única forma de eu poder assistir as mensagens foi de forma televisiva. E eu fui edificado. Tudo bem que teve cultos que era 2 da manhã, eu tava assistindo lá, eu fui edificado. Por televisão, por vídeo. Então, só que assim, na minha opinião, o mal não é o vídeo ser transmitido. É as pessoas têm Missionário Mengão, fiquei confuso. Eu fiquei confuso. Eu confesso que eu fiquei confuso. Missionário Mengão. tendenciosos, matem tendenciosos, pegam vídeos, que nem tu falou. Quanto tempo de mensagem tem aquela tudo The King Power? 1h22. Você pregou, Deus te usou, revelou, teve um momento com Deus, daí Sim. pegou aquela parte do King, que era uma, que você falou, era uma língua tua com Deus, né? Que língua é essa? Uma língua minha com Deus. Que porra de língua é essa, caralho? Deus não tá fazendo Duolingo? Você também não tá fazendo Duolingo, pô? Se ajuda, mano. Se ajuda, cara. Fizeram aquele corte e lançaram na internet isso aí. É que as Tá pessoas todo não estão mundo entendendo. certo. As pessoas- São más. Mano, as pessoas não estão entendendo, na verdade. The King, of the King. Não é que as pessoas são más, é porque o cara tá usando da fé dos outros. O cara não, né? O pirralho, porque não sei se vocês sabem, né? Mas o missionário Miguel acho que tem 14 anos. Então, assim, essa criança está usando da fé das pessoas pra lucrar em cima disso. O cara fala, ele tava falando eu tava conversando com Deus uma língua nossa. Mas que língua é essa? The King, the Power, the Best. Eu vou falar a língua do país que você vai pisar. Não, você tá tentando falar inglês, pô. Pô, Deus não te iluminou a cabeça pra você aprender a falar um inglês? Na hora ali? Hã? The Power, on the best. Não é línguas estranhas, Mas gente. ele falou agora que é a língua estranha. Ele fala assim, Dele não, com fala Deus. pra mim mesmo. Isso Que é não- dele não, com Deus. Mas ele falou acabou de agora. falar falou isso. o mistério depois, mas isso aqui Deixa eu falar um uma- idioma, gente. Irmão, The mas King, deixa eu falar uma The coisa pra Power. vocês. Não, não, Que mas que assim- é? Não, deixa eu fazer uma pergunta. Que é essa por causa de The King the Power? E a irmã que falou lá aquele palavra em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz Então pergunta. assume, porra. Então assume. Porque ele fica falando, não, eu tava falando numa língua com Deus, uma língua nossa. Aí, não, eu tava falando inglês. Pelo amor de Deus, porra. Assume que você tá tentando enrolar os outros num outro idioma. Você vai perguntar de Bíblia. Não, mas o que Acabou. mas o É negócio de The King, Não, não sei o não. que, The Power. Irmão, Mas é o Legal. que tá em evidência. se eu quando quiser foi falar gravada. Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, Mas, meu se eu filho, quiser falar é francês, isso que tá François. se eu quiser... Se eu quiser... Se eu quiser falar em árabe... Ô, meu amigo, você não tá conseguindo falar nem The King, The Power. Você não sabe nem o que é The King, The Power, porra. Sabe, não tá conseguindo nem falar o português direito, pô. Vai querer falar... Tá maluco. Você tá se eu em querer falar evidência. Merci, Isso se tá eu em quiser falar evidência. Marra, e o que que... Tá, e o que que fere o ser na igreja por causa disso, irmão? Aí que Porque você tá enganando as pessoas, né? É isso. Você tá enganando as pessoas, pô. A Quem mesma entender da onde idiotice que da você pergunta tirou do Of isso? the King The Power é a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. Não é não. É a Não. mesma idiotice. Não É vem no meu idiotice, nível, irmão. não. É a mesma idiotice, Quem tá irmão. assistindo vai Quanta entender o que gente eu não tô foi falando. curada pelo câncer? Não Quantas vai, não. pessoas foi curada pela AIDS pela televisão? Jesus. Quantas pessoas não foram curadas pela AIDS pela televisão? Quantas pessoas não foram curadas pelo câncer pela televisão? O câncer está curando as pessoas do câncer. Caralho, cara. Caralho, é impressionante, cara. É impressionante, é impressionante. A argumentação de um picareta mirim. Nossa, o time de base do estelionato vem forte. O time de base vem forte. Não vai usar a TV. Quantas pessoas... Jesus quiser Se curar, Jesus ele quiser manda. usar uma mula, irmão. Jesus usou uma mula como meio Usou mesmo. Jesus usou uma mula. de comunicação. Mas entenda o que eu tô falando. Jesus pode usar a TV, Jesus pode usar o não meio de precisa só de comunicação, TV. pode usar... Quantas pessoas sentem o Espírito Santo de Deus dentro da casa através do hino dos louvores? Que é por aqui, irmão, ó. É Quando por não aqui. tinha TV, a cura acontecia Para... do mesmo jeito. Acontece até os dias de hoje. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente e do futuro. Se tirasse... Caralho, mas é impressionante, né? É impressionante como só consegue falar gritando, cara. Só consegue falar gritando, mano. O cara acha que
tá na igreja ainda. O cara não, né? O moleque. Muita coisa ia acontecer. Aonde que a internet tem poder de barrar o mover do Espírito Santo de Deus, Fábio? Vamos lá comigo. Um exemplo. Nós sabemos que tem religiões que não entram câmera de jeito maneiro. Eles parou com a religião deles? Maneiro. De jeito maneiro. Parou de crescer? Maneiro não, maneira. Corrige. Hein? Parou de crescer. Pera lá. O pirralho que acabou de falar que pessoas foram curadas do câncer, curadas pelo câncer. Pera lá. Quer dar uma de professor de português agora. Acabou de falar que as pessoas foram curadas pelo câncer. Eu não vou perder meu foco. Isso é pra tirar meu foco, mas não vou tirar meu foco. Você já perdeu seu foco há muito tempo, irmão. Quais religiões Um exemplo. Quais religiões Maçonaria tá crescendo demais. Nunca parou de crescer. Maçonaria não é religião. Você falou maçonaria. Mercearia. Começa. Entendeu? É uma organização. É uma organização que tá bombando. Secreta ainda, tá? Secreta. Você quer dar Tá crescendo? Você quer usar a maçonaria como exemplo? um exemplo. Você quer crescendo. comparar a maçonaria com a igreja? Não, tá crescendo. Não, aí tá fraco. Não. Um exemplo. Mas nunca se viu falar um nome tão grande de Rapaz, me maçonaria. arrependi de colocar esse podcast aqui no meu canal. Não pô, se tá arrependa fraco. não, porque isso é pra confrontar e pra gente aprender. Mas confrontar o quê? Comparando a maçonaria, a organização... entendo. Tira a câmera da igreja. Entenda, vocês já estão misturando uma coisa pra fugir do Você que foco. deu o exemplo. Foi você. Eu dei o exemplo das câmeras. Eu tô falando de câmeras. Mas você quer comparar a organização Eu secreta tô da falando maçonaria de câmeras. com a igreja, pô. Lá não tem câmera. E o que eu tô falando? Lá está crescendo. É isso que eu tô falando. Você sabe, eu não sei se tá crescendo não, Isso, velho. nunca se ouviu falar tanto. Sempre ouviu falar que a gente Nunca se Ai, cara. tá no tempo midiático. Um número muito grande de crescimento. Mas a igreja também de tá um templos, número, a igreja de, tá um número de muito lojas grande de crescendo. crescimento. Sabe quantos cristãos há no Brasil? Eu vou brigar com você agora. Sabe quantos cristãos há no Brasil? 85% Mas não foi... Mas de foi cristãos no Brasil, mas cara. aí eu olho pra você e falo uma coisa. Foi mérito da TV? Não foi mérito da TV, foi mérito Mas é mérito da TV hoje, irmão. Irmão, é... Para de gritar, mano. Meu Deus do céu, cara. Para de gritar ou alguém abaixa o microfone dessa criança. Meu Deus do céu, cara. Quase que estourou meu tímpano aqui. Foi mérito das irmão. pessoas, das A vozinhas que veio antes. A tecnologia tá ajudando na disseminação do... Mérito das vozinhas, pô. É mérito das vozinhas, né? Esses portugueses arrombados que chegou aqui colonizando, impondo a religião deles. Não, pô. É mérito das vozinhas. As vozinhas, só vozinha, sabe? Vozinha, não vozinha da cabeça. Vozinha que faz bolo de chuva. Não vozinha que manda você bater nas outras pessoas. Não a vozinha daqui, ó. A vozinha daqui não. Não é a vozinha da cabeça que fala mata fulano, mata ciclano. Não. Vozinha corcunda, sabe? Anda devagar, faz bolinho de chuva. É essa vozinha. Velho, Tá ajudando as críticas a chegarem, os problemas chegarem e as pessoas criarem descrédito. Tá bom, você tá certo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sila Malafaia, José... Ixi, olha lá. Tirou a jaqueta. Aí... Ih, rapaz. Tirou a jaqueta, o bagulho vai ficar louco. Tá até apontando o dedo pra nós aqui, ó. Tá apontando o dedo pra nós. O Bispo Samuel Ferreira, grandes líderes do Brasil, tá todo mundo errado. Na visão dele, ele é o sabichão. Tá todo mundo errado aqui, ele tá certo. Acabou, muda pastores, vamos agora... Tira pegar as o câmeras da exemplo igreja. maçonaria. Tira a câmera da igreja. Vamos fazer cultos secretos. Tá bom? Vamos fazer culto secreto. Amém, irmão? Reuniões secretas Amém? agora, né? Tem que ser isso, na sua visão. Pra falar de Bíblia, você tá certo, irmão. Você tá certo. Vou falar. Caralho, cara. Pra falar bem a verdade, vai melhorar até os nossos cultos, porque as pessoas estão perdendo um tempo gravando em vez de adorar a Deus. Tem a mídia especificamente. Aí vocês querem, não, porque não? Ô, abre a visão, Tem- cara. não, isso é eu não ignorância, tô gente. falando que não pode. Ó, um exemplo. Deixa eu terminar de falar. Vocês não deixam eu terminar de falar. Não é proibida a tecnologia. Pô, eu vou ter que, ó. Ai, cara, é foda. Não... Assim, ele não tá sabendo organizar as palavras pra ele argumentar também, né? Vamos ser sinceros. Tá difícil. Eu sou a favor de qualquer um que tá batendo no missionário Miguel. Mas, ó, tá difícil, hein, guerreiro? Tá difícil, hein? Tem que tentar organizar as palavras aí, hein? Porque uma hora você fala uma coisa, outra... Ó, pelo amor de Deus, hein, mano? Tá na igreja, é isso que eu tô falando. Não é proibida a tecnologia, mas tem momento que não é pra ser gravado. Se a irmã tá lá no mistério, se a irmã tá pulando, pra que eu vou chegar a câmera na cara dela e apontar na cara dela? Eu já vi isso. Pra que isso? Pra criar coisa que quem tá lá fora não vai entender. É isso que eu tô tentando falar.
Quem Bom, tá lá quem não fora quer vai entender, entender. desculpa. Porque já Quem não que quer é pra- entender, não quer entender. Mas peraí, se é pra igreja, é pra ficar na igreja, não é pra ser edificado lá fora, porque quem tá edificado lá fora não vai entender. Então os novos convertidos. Então aqueles que não são crentes. Irmão, desculpa. Entendeu? Esse Porque argumento se não não tem tiver... Nossa, mano, esse bagulho de ficar chamando os outros de irmão é meio passivo-agressivo, né? É sempre um tom passivo-agressivo. Irmão, você é burro, irmão. gravado, se volto lá, se não tivesse gravado essa parte, tivesse filmado, não estaria esse bafafá. Então, irmão, tira o podcast, vem e faz um seminário na igreja pra falar de Bíblia. Porque, Ó, pessoal, siga o conselho que o pessoal tá te dando aqui, viu? James, finge uma dor de barriga e sai daí. Caralho, mano, que host de podcast mais bosta, mano. O cara pega um comentário escroto da galera aloprando o outro convidado e do nada joga na mesa. Caralho, que host de convidado mais merda, hein, mano. É porque Foge. talvez não tenha coragem de falar, porque geralmente o povo tá falando finge dor de barriga, mas na hora de estar apontando ele, xingando ele pra caramba pra entender, ninguém vem. Aí agora que finge dor de barriga e sai, gente, abre a visão que eu tô falando. Mas você não Se tá me você não confrontando. tivesse aí com esse celular na mão, Você não tá me e confrontando. estivesse trabalhando, fazendo alguma coisa da sua vida, você talvez não tava nem criticando ele, porque o que mais teve foi crítica. E eu fui um dos mais que defendi. E Jesus então, Jesus então, que Jesus ele teve as suas críticas. Eu fui um dos mais que defendi. E Jesus então, ele Caralho, Jesus então. Acho que ele tá tentando falar alguma mensagem subliminar ali, hein? ele teve as suas críticas. Caralho, o moleque tá no remix, mano. Jesus então. Ele teve. Jesus então. Mas naquela época não tinha a rede social. As pessoas criticavam por causa do quê? Dos milagres, das manifestações. Então, mesmo sem rede social, na igreja hoje em dia tem panela. Sim ou não, pastor? Tem. Panela, fofoca. Então, assim, é um argumento meio sem base. Ih, olha lá, deu ruim, hein? Briga de crente. Olha lá. Irmão James, concordo plenamente com você. As igrejas estão virando palco de show e não de adoração ao Senhor. Se você conseguiu chegar até o final desse vídeo, deixa o seu like, tá? Se inscreve aqui no canal. Toda segunda, quarta e sexta tem live a partir das 13. Então, cola na live também, tá? Jesus então. Jesus então.